Em uma noite de neblina densa, eu e meu parceiro decidimos fazer uma viagem noturna por uma estrada deserta, em busca de uma aventura fugaz. A escuridão cerrada transformava a paisagem em uma vastidão sombria, onde a visibilidade era limitada aos poucos metros iluminados pelos faróis do carro. A estrada, sinuosa e desolada, estendia-se como uma fita obscura na vastidão noturna. À medida que avançávamos, a monotonia da viagem era interrompida por uma figura solitária à beira da estrada. A neblina parecia abraçá-la, obscurecendo detalhes cruciais. Um instante de hesitação precedeu nossa decisão de parar e oferecer ajuda àquela alma desgarrada. Contudo, ao nos aproximarmos, o que inicialmente parecia ser um viajante em apuros revelou-se como algo além de nossa compreensão. A figura emergiu da névoa como uma aparição do passado, seus olhos vazios fitando-nos sem expressão. Vestia trajes que remetiam a épocas antigas, descalço e imóvel, como se o tempo tivesse perdido sua influência sobre sua forma espectral. Uma atmosfera densa e opressiva preenchia o interior do veículo enquanto tentávamos entender a natureza da presença diante de nós. Ao abrir a janela para iniciar uma conversa, um silêncio assustador pairou no ar. Nenhuma palavra foi trocada ou nenhum som escapou da boca da figura. Uma inquietante sensação de desconforto se apoderou de nós, e a escolha de acelerar o carro para deixar aquela estrada deserta tornou-se imperativa. No entanto, mesmo ao ganhar velocidade, a figura permanecia à vista, acompanhando-nos como uma sombra inescapável. A neblina, agora densa como nunca, envolvia o carro em um abraço frio, enquanto a figura descalça continuava a nos seguir, desafiando as leis da física e da razão. Perguntas sem respostas ecoavam em nossas mentes atormentadas, e a sensação de estarmos sob o olhar de algo que transcende nossa compreensão deixou-nos arrepiados. O tempo parecia distorcer-se naquela estrada sem fim, enquanto a figura persistia, como se fosse uma manifestação de algum acontecimento do passado que buscava nossa atenção. Cada curva, cada quilômetro percorrido, a presença sombria acompanhava-nos, como uma lembrança indelével de que o sobrenatural podia se manifestar nas formas mais inusitadas e inquietantes. O medo sutil transformou-se em um terror palpável, como se tivéssemos inadvertidamente adentrado um domínio onde a fronteira entre o mundo real e o paranormal desaparecera. O semblante inexpressivo da figura tornou-se uma imagem que assombraria nossas noites, e os faróis do carro iluminavam não apenas a estrada à frente, mas também os recantos sombrios de nossa própria psique. A viagem, que inicialmente buscava uma aventura noturna, transformou-se em um encontro sobrenatural que desafiou nossa compreensão da realidade. A estrada deserta tornou-se o palco de uma experiência além do comum, um capítulo em nossas vidas que jamais esqueceremos. A figura, agora apenas uma memória perturbadora, permanece como uma testemunha silenciosa de que a escuridão da noite pode abrigar mistérios que transcenderão os limites da razão humana. O eco do encontro com a figura descalça ecoava em nossas mentes enquanto continuávamos pela estrada. A névoa densa parecia sussurrar segredos sombrios, e cada quilômetro percorrido nos afastava fisicamente daquela presença, mas não mentalmente. Uma sensação de desconforto persistente nos envolvia, como se a estrada deserta tivesse se transformado em um portal para o inexplicável. A neblina, agora mais densa do que nunca, desenhava figuras fantasmagóricas à frente, brincando com nossa percepção e criando sombras que pareciam dançar ao ritmo de uma melodia obscura. Tentamos banir os pensamentos assustadores da figura descalça de nossas mentes, mas a sensação de que algo além da compreensão humana nos observava continuava a nos assombrar. O silêncio no interior do carro tornou-se quase palpável, interrompido apenas pelo som monótono dos pneus contra o asfalto úmido. Era como se a estrada estivesse em conluio com a figura, guardando seus próprios segredos na escuridão da noite. Cada curva era uma incursão ao desconhecido,
e a atmosfera tornava-se cada vez mais carregada com uma energia indescritível. Enquanto viajávamos pela noite adentro, a linha entre realidade e imaginação começou a se distorcer. Sombras nas margens da estrada pareciam ganhar vida própria, assumindo formas que desafiavam a lógica. Reflexos fugazes no espelho retrovisor provocavam olhares nervosos, e a cada farol que passava por nós, a ansiedade crescia como uma sombra ameaçadora. Os faróis do carro, agora filtrados pela neblina, criavam um túnel de luz que parecia desvendar segredos ocultos na paisagem noturna. Cada arbusto à beira da estrada podia esconder uma ameaça invisível, e as árvores escuras pareciam abrigar segredos milenares. A natureza ao redor tornou-se um palco para o desconhecido, um teatro de sombras onde o medo florescia. Ao longo da viagem, o diálogo escasso entre eu e meu parceiro era permeado por uma tensão crescente. Cada silêncio era preenchido pelos ecos do encontro com a figura descalça, e as palavras não pronunciadas pareciam ecoar no espaço confinado do veículo. O medo, uma presença tangível entre nós, alimentava-se do desconhecido e da vulnerabilidade que a estrada deserta proporcionava. A noite parecia interminável, uma jornada através de uma dimensão onde as regras da realidade pareciam ser reescritas. A estrada, antes um caminho seguro, agora era um corredor para o inexplicável, e cada quilômetro percorrido deixava para trás uma trilha de ansiedade e apreensão. Somente quando os primeiros raios de luz da manhã começaram a romper a escuridão da noite, a tensão que nos envolvia começou a dissipar. O encontro com a figura descalça, embora gravado em nossas memórias, tornou-se parte do passado, um capítulo extraordinário que nos transformou de viajantes curiosos em testemunhas de uma realidade além da compreensão. Ao chegar ao destino, a estrada deserta desapareceu no espelho retrovisor, mas a experiência ficou gravada em nós como uma cicatriz na alma. A figura descalça, agora apenas uma lembrança distante, permanecia como um mistério não resolvido, um enigma que desafiava nossa compreensão da realidade noturna. Cada viagem subsequente à noite seria permeada pela lembrança daquela estrada e da figura que parecia emergir de entre as sombras, continuando a sussurrar os segredos do inexplicável nas esquinas sombrias da nossa memória. Em uma noite tempestuosa, eu me encontrei dirigindo por uma estrada sinuosa durante a colheita de grãos. A chuva martelava o teto do carro, e a visibilidade era limitada a poucos metros à frente. A tempestade adicionava um elemento de tensão à escuridão da noite, mas a necessidade de entregar a colheita antes da manhã me impelia a continuar. Enquanto avançava, percebi uma névoa estranha emanando de um antigo silo à beira da estrada. Intrigado, decidi parar e investigar. A neblina negra envolvia o silo como uma aura sinistra, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha enquanto me aproximava. Ao chegar mais perto, notei que a névoa não era apenas um fenômeno meteorológico comum. Tinha uma consistência quase palpável, como se algo sinistro estivesse sendo liberado na atmosfera. A curiosidade e um sentimento de dever me impeliram a explorar mais, e eu abri a porta do silo com cautela. O interior estava imerso em escuridão, e a única fonte de luz era a fraca luminosidade da lanterna que eu carregava. Ao iluminar a névoa, percebi que ela se movia de maneira quase inteligente, como se tivesse uma vida própria. Era uma presença que transcendia o meramente físico, uma manifestação de algo além do entendimento humano.
A colheita armazenada no silo parecia ser afetada pela névoa misteriosa. Os grãos tinham uma tonalidade anormal, e o ar estava impregnado com um odor penetrante e metálico. Cautelosamente, toquei os grãos com as mãos enluvadas, sentindo uma textura estranha e viscosa que enviou arrepios pela minha espinha. Decidi colher uma amostra para análise, convencido de que essa névoa não era apenas um fenômeno natural. O silo tornou-se um laboratório improvisado, onde examinei os grãos em busca de qualquer anormalidade. Os resultados foram desconcertantes. Os grãos estavam contaminados por um fungo tóxico que eu nunca tinha encontrado antes. Enquanto isso, a névoa continuava a se espalhar, envolvendo não apenas o interior do silo, mas também se estendendo para fora, abraçando a paisagem ao redor. Minha mente se encheu de inquietação, percebendo que essa contaminação não era apenas física, mas parecia ter uma dimensão sobrenatural. Com a tempestade aumentando lá fora, senti uma presença além das paredes do silo. Sussurros inaudíveis ecoavam no vento, e sombras pareciam dançar na periferia da minha visão. A atmosfera pesada e eletricamente carregada indicava que algo sobrenatural estava em jogo. Decidi selar o silo e afastar-me, levando a amostra contaminada comigo. Ao fazê-lo, a névoa pareceu protestar, uma última tentativa de manter sua influência sobre a colheita. A chuva intensificou-se, e eu saí apressadamente daquele lugar enigmático, sentindo que tinha testemunhado algo além do reino da ciência convencional. Na viagem de volta para casa, os grãos contaminados tornaram-se uma fonte de pesadelos. Pesquisas revelaram que o fungo tóxico tinha propriedades alucinógenas, e aquela noite se transformou em um espetáculo surreal de sombras dançantes e sussurros indistintos. O silo, agora um lembrete sombrio, permaneceu na paisagem, um portal para um reino onde a colheita era contaminada não apenas pelos elementos naturais, mas por forças sobrenaturais que desafiavam a lógica e assombravam minha memória. À medida que a estrada se estendia diante de mim, o silo enigmático permanecia como um farol na minha mente, atraindo-me para a perplexidade que ele continha. A chuva incessante, agora combinada com relâmpagos e trovões, criava um cenário ainda mais surreal. A cada relâmpago, vislumbrava sombras que pareciam se contorcer e dançar na paisagem distorcida pela tempestade. Ao chegar em casa, a amostra contaminada tornou-se o foco da minha pesquisa. O fungo, ao ser analisado sob o microscópio, revelou padrões que desafiavam as leis da biologia conhecida. Suas estruturas eram alienígenas, como se tivessem origens além deste mundo. Os resultados aumentaram a minha intriga e inquietação, lançando-me em uma jornada de investigação que me levaria a descobertas aterrorizantes. Enquanto explorava a história da fazenda onde o silo estava localizado, deparei-me com registros antigos que lançaram luz sobre eventos perturbadores. Décadas atrás, a fazenda era o palco de experiências agrícolas controversas, conduzidas por um proprietário que buscava aumentar a produtividade de suas colheitas. Essas experiências envolviam práticas que ultrapassavam os limites éticos, e a névoa negra que eu testemunhara era um subproduto de seus experimentos misteriosos. À medida que eu cavava mais fundo, deparei-me com relatos de alucinações, comportamento paranoico e eventos inexplicáveis que afetavam os residentes da fazenda na época. Os grãos contaminados eram usados em rituais obscuros, e a névoa liberada era considerada uma manifestação das forças sobrenaturais que haviam sido despertadas. A conexão entre o passado sombrio da fazenda e a minha experiência recente tornou-se clara. O silo, agora encarado como um epicentro de atividade sobrenatural, havia retido a essência dos horrores que ali ocorreram décadas atrás. A tempestade que testemunhei não era apenas um fenômeno natural, era uma resposta, uma reação ao despertar de forças além da compreensão humana. À noite, pesadelos me assombravam,
mesclando-se com as visões alucinógenas induzidas pelo fungo. Sombras grotescas de entidades antigas pairavam nos recessos da minha mente, sussurrando segredos e ameaças indistintas. A linha entre a realidade e a ilusão se tornava cada vez mais tênue, e eu questionava a minha própria sanidade. Decidi, então, retornar à fazenda, determinado a confrontar o passado e desvendar os mistérios que cercavam o silo. Ao chegar, a tempestade atingiu seu ápice, como se a própria natureza estivesse alertando-me sobre os perigos que aguardavam. O silo, envolto em sombras e neblina, parecia pulsar com uma energia antiga, uma lembrança viva dos horrores que ali ocorreram. Adentrando o silo uma vez mais, enfrentei visões que desafiavam a explicação racional. Sombras se contorciam nas paredes, murmúrios ecoavam nos corredores vazios, e uma presença invisível parecia observar cada movimento meu. Enquanto investigava, percebi que o fungo tinha se espalhado para além dos grãos, infestando as paredes do silo como uma praga paranormal. A experiência atingiu seu ápice quando uma figura sombria, emanando uma aura malévola, manifestou-se diante de mim. A entidade parecia uma fusão distorcida entre as sombras e os horrores do passado, uma personificação das forças sobrenaturais que haviam sido desencadeadas. Em seus olhos, encontrei o reflexo da minha própria culpa, uma conexão com os eventos que desencadearam a maldição daquele lugar. O confronto com a entidade desencadeou uma série de eventos sobrenaturais, como se as barreiras entre os planos físico e espiritual estivessem se desintegrando. A tempestade rugia em consonância com a batalha entre o passado e o presente, enquanto eu lutava para romper as correntes da culpa e do medo que mantinham o silo como um epicentro de tormento. Ao emergir do silo, a tempestade começou a diminuir, como se o próprio ambiente respondesse à resolução dos eventos sobrenaturais. O fungo tóxico perdeu sua influência, a névoa dissipou-se, e a fazenda, uma vez envolta em mistério, começou a retomar uma aparência tranquila. Minha jornada pelo silo, embora marcada por horrores indescritíveis, trouxe consigo um entendimento profundo sobre as consequências de experimentos irresponsáveis e rituais sombrios. A fazenda, agora liberta das correntes do passado, permanece como um lembrete de que, mesmo nas paisagens rurais mais serenas, podem repousar segredos que desafiam a compreensão humana e, uma vez desencadeados, lançam uma sombra longa sobre a realidade. Em uma noite escura e solitária, eu estava realizando uma viagem de longa distância como caminhoneiro. A estrada à frente estendia-se como uma fita negra na escuridão, iluminada apenas pelos faróis do meu caminhão. A monotonia da viagem noturna era quebrada apenas pelo som constante dos pneus contra o asfalto e o zumbido do motor. À medida que avançava, algo incomum capturou minha atenção. Uma sombra escura, densa e impenetrável, parecia se mover à margem da rodovia. Inicialmente, atribuí aquilo à fadiga e à escuridão, mas a sombra persistia, acompanhando-me como uma presença inescapável. Uma sensação de inquietação começou a se instalar. Decidi ignorar a aparição inicial, atribuindo-a ao cansaço de horas na estrada. No entanto, a sombra continuava a me seguir, mantendo-se ao lado do caminhão como uma companhia silenciosa. A estrada, que deveria ser meu domínio solitário, agora parecia compartilhada por algo que desafiava a lógica e a explicação racional. Com o passar do tempo, a sombra começou a assumir formas indistintas, adquirindo contornos que lembravam figuras humanas distorcidas.
Cada vez mais nítidas, essas aparições sobrenaturais provocaram calafrios na minha espinha. Eu, um cético por natureza, agora me via confrontado com algo que escapava à compreensão humana. A estrada, antes apenas um meio de transporte, transformou-se em um palco de eventos sobrenaturais. Sons estranhos ecoavam na cabine do caminhão, sussurros indistintos e risos abafados que pareciam emanar da própria escuridão. A atmosfera tornou-se eletricamente carregada, e a tensão era palpável. Decidi parar em um posto de gasolina solitário na esperança de dissipar a presença perturbadora. No entanto, mesmo ao desligar o motor e sair do caminhão, as sombras continuavam a dançar ao redor, desafiando a lógica e desencadeando um medo visceral. A sensação de ser observado, mesmo na solidão da noite, era inescapável. Ao retomar a viagem, a sombra persistia, assumindo formas cada vez mais grotescas. Figuras distorcidas se projetavam nas árvores à beira da estrada, como se o próprio ambiente estivesse sendo moldado pelas forças além da compreensão humana. Cada quilômetro percorrido era uma jornada mais profunda para o reino do inexplicável. A angústia crescente começou a afetar minha própria sanidade. Dúvidas pairavam na minha mente, questionando se o que eu testemunhava era real ou simplesmente uma alucinação causada pela exaustão. O caminhão tornou-se uma ilha cercada por sombras que se moviam como espectros famintos por minha tranquilidade. Em um momento de desespero, decidi enfrentar a sombra. Parei o caminhão no acostamento, saí da cabine e encarei o vazio escuro à minha frente. As figuras distorcidas pareciam convergir para um ponto central, assumindo uma forma mais sólida. Foi quando, diante de mim, uma sombra negra tomou a forma de uma figura humana, seus olhos vazios fixados nos meus. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto a figura, que parecia desprovida de qualquer característica humana, começou a avançar na minha direção. A atmosfera ficou densa e opressiva, como se eu estivesse diante de uma força além da compreensão humana. Em um impulso, retornei à cabine do caminhão e acelerei, deixando para trás a sombra que parecia se desvanecer no retrovisor. O restante da viagem foi feito em um estado de alerta constante, cada sombra na estrada intensificando a ansiedade que tomava conta de mim. Ao chegar ao meu destino, a sombra desapareceu, mas a memória daquela noite assombraria meus sonhos por muito tempo. Aquela estrada, uma vez apenas um caminho entre dois pontos, transformou-se em um portal para o desconhecido. A sombra, uma manifestação do inexplicável, permaneceu como uma cicatriz na minha psique, um lembrete de que, nas estradas desertas da noite, podem se encontrar encontros que desafiam a razão e que nos lembram da vastidão do sobrenatural. Após o encontro enigmático, a estrada à frente parecia carregar o peso do desconhecido. Minha mente, ainda aturdida pela experiência sobrenatural, questionava a natureza da figura misteriosa que havia desaparecido sem deixar vestígios. A lua cheia permanecia como uma testemunha silenciosa, lançando sua luz sobre a estrada deserta enquanto eu avançava, decidido a compreender os eventos que desafiavam a lógica. A noite se desdobrava diante de mim, e a estrada serpenteava por paisagens variadas. No entanto, a atmosfera continuava a ser permeada por uma sensação de inquietude. Cada sombra projetada pelas árvores parecia ter vida própria, dançando e retorcendo-se como se fossem testemunhas do sobrenatural. Uma desconfiança sutil me acompanhava, e meu olhar constantemente se voltava para o retrovisor, como se esperasse a figura misteriosa reaparecer. Enquanto dirigia, minha mente buscava respostas. Perguntas sem respostas surgiam: quem era o homem da estrada? De onde ele veio? E, acima de tudo, por que eu?
A ideia de que aquela noite era um ponto de contato com o inexplicável pairava como uma sombra na minha mente, e a busca pela verdade tornou-se uma jornada involuntária. Em um momento de reflexão, decidi investigar a história daquela estrada deserta. Conversas com moradores locais e pesquisas sobre eventos passados revelaram relatos de encontros sobrenaturais naquela região. A estrada era, aparentemente, um corredor de experiências inexplicáveis, onde viajantes ocasionalmente cruzavam o limiar entre o ordinário e o sobrenatural. Encontros com figuras enigmáticas eram descritos de maneira recorrente, e lendas urbanas sugeriam que a lua cheia era um catalisador para esses eventos sobrenaturais. Uma história em particular, que ecoava na tradição oral da comunidade, contava sobre um ser ancestral que vagava pela estrada em noites de lua cheia, buscando interações com viajantes curiosos. Armado com essas informações, senti-me compelido a voltar à estrada deserta, determinado a encontrar respostas e compreender a natureza da figura que havia alterado o curso daquela noite. A lua cheia, agora pairando no céu como um farol sobrenatural, guiou-me de volta à cena do encontro, onde a estrada parecia carregar a memória daqueles eventos misteriosos. Ao chegar ao local, uma sensação de quietude tomou conta do ambiente. O murmúrio do vento, o farfalhar das folhas e os ruídos da noite ecoavam como uma sinfonia silenciosa. Decidi sair do carro e caminhar pela estrada, deixando-me envolver pela aura sobrenatural daquelas paragens. Foi então que, de entre as sombras, a figura misteriosa emergiu mais uma vez. Seus olhos penetrantes encontraram os meus, e uma comunicação silenciosa parecia ocorrer. Não era uma presença ameaçadora, mas sim uma entidade que carregava consigo uma sabedoria antiga, um guardião dos segredos ocultos nas dobras do tempo. A figura começou a falar, não em palavras audíveis, mas em imagens e sensações que ecoavam na minha mente. Era uma narrativa visual de eventos passados, uma cronologia de encontros sobrenaturais ao longo dos séculos. A lua cheia, um portal para dimensões desconhecidas, era o fio condutor que conectava essas experiências singulares. Ao compreender a natureza da figura misteriosa, percebi que ela era uma espécie de guardiã da estrada deserta, uma testemunha eterna dos eventos que transcendiam a compreensão humana. Sua aparição naquela noite não era uma casualidade, mas sim uma resposta aos anseios de um viajante curioso. Ao final da comunicação silenciosa, a figura desapareceu nas sombras, deixando-me com um entendimento expandido do mundo sobrenatural que coexiste com o nosso. Retornei ao carro com uma sensação de reverência e respeito pela estrada deserta, agora carregada de uma história que transcendia as barreiras da realidade convencional. O restante da viagem transcorreu com uma calma renovada. A lua cheia, agora um farol de sabedoria, iluminava a estrada deserta como uma testemunha silenciosa das interações entre os reinos humano e sobrenatural. Enquanto as sombras se despediam diante da luz lunar, a estrada continuava a contar suas histórias, convidando outros viajantes curiosos a explorar os mistérios que ela guardava. Em uma noite sombria, a estrada se estendia à minha frente como um caminho sinuoso e deserto. A lua lançava uma luz pálida sobre a paisagem, tornando a escuridão ainda mais intensa. Enquanto dirigia, meus faróis capturavam a silhueta de um carro abandonado à beira da estrada. A curiosidade e a preocupação me levaram a diminuir a velocidade e, eventualmente, parar para investigar. Ao me aproximar do veículo solitário, uma sensação de desconforto se apoderou de mim.
O silêncio da noite era interrompido apenas pelo vento sussurrante e pelos ruídos distantes da floresta. O carro, desprovido de vida, parecia conter uma atmosfera pesada, como se guardasse segredos indizíveis. Ao inspecionar o interior, descobri pertences pessoais espalhados pelo banco do motorista, um casaco jogado displicentemente, um par de óculos esquecido no console. No para-brisa, palavras apressadas estavam rabiscadas, formando uma mensagem urgente: eles estão aqui. Uma sensação arrepiante percorreu minha espinha, e a noite silenciosa pareceu ganhar vida com uma presença inominável. Decidi explorar as proximidades em busca de qualquer sinal de quem poderia ter deixado o veículo para trás. Enquanto caminhava pela estrada vazia, uma sensação de isolamento tomou conta de mim. Foi então que ouvi um murmúrio distante, um som indistinto que pairava no ar como um eco de vozes sussurrantes. A neblina começou a se formar ao meu redor, obscurecendo a visão e criando um cenário que desafiava a realidade. Ao longo da estrada, encontrei uma trilha estreita que se adentrava na floresta. Uma força inexplicável me impulsionou a seguir aquele caminho. À medida que avançava, as sombras da noite pareciam se contorcer e dançar, adquirindo formas etéreas que sussurravam histórias antigas. A sensação de ser observado por olhos invisíveis tornou-se cada vez mais palpável. A trilha levou-me a uma clareira onde a lua lançava sua luz trêmula sobre um cenário inusitado. Figuras pálidas, quase translúcidas, moviam-se silenciosamente entre as árvores. Pareciam ecoar uma presença passada, uma congregação de almas presas entre o mundo dos vivos e o reino sombrio do além. De repente, a neblina se dissipou, revelando a presença de um vulto sombrio no centro da clareira. Uma figura encapuzada, envolta em sombras, ergueu os olhos na minha direção. Senti um frio cortante percorrer meu corpo, como se estivesse em comunhão com algo além da compreensão humana. A mensagem do carro abandonado tornou-se uma profecia perturbadora enquanto a figura encapuzada sussurrava meu nome com uma voz que ecoava entre os suspiros dos espectros ao redor. Aterrorizado, recuei em direção à trilha, minha mente turva por visões e sons que desafiavam a realidade. A clareira, agora envolta em sombras densas, parecia pulsar com uma energia ancestral. À medida que eu escapava daquele lugar, a sensação de ser seguido permanecia, como se as figuras etéreas e a figura encapuzada continuassem a sussurrar seus segredos nas sombras da noite. De volta à estrada deserta, o carro abandonado permanecia como um enigma sem resposta. A lua lançava sua luz sobre a paisagem, mas agora, cada sombra parecia carregar a lembrança da clareira, e a estrada, uma vez tranquila, era agora um caminho permeado pelos ecos do sobrenatural. A mensagem rabiscada no para-brisa ecoava na minha mente: eles estão aqui, ou uma advertência que ecoaria para sempre nas noites escuras da minha memória. Ao retornar ao meu carro, a estrada deserta estendia-se à minha frente, revelando sua extensão interminável. O silêncio reinava, e a paisagem noturna assumia uma aura de melancolia, como se as sombras que testemunharam minha incursão na clareira ainda pairassem ao meu redor. Decidi seguir adiante, buscando uma explicação para o inexplicável que havia experimentado. À medida que dirigia, a mensagem intrigante no para-brisa ecoava em minha mente: eles estão aqui. Quem eram eles? E qual era o significado por trás da aparição fantasmagórica na clareira? Um enigma de proporções sobrenaturais começou a se formar na minha mente, como um quebra-cabeça cujas peças se recusavam a se encaixar de maneira lógica. A estrada deserta se transformou em um corredor de reflexões e dúvidas, enquanto a luz da lua continuava a guiar minha jornada solitária. No entanto, a escuridão ao redor parecia mais densa, como se as sombras que haviam dançado na clareira agora se estendessem até a própria estrada, ansiosas por revelar mais mistérios.
Em meio à escuridão, avistei uma bifurcação na estrada. Sem hesitar, escolhi o caminho que parecia menos percorrido. A sensação de ser observado persistia, e um frio inquietante agitava o ar. As sombras à beira da estrada adquiriram contornos inquietantes, e minha mente oscilava entre a curiosidade e o medo do desconhecido. À medida que avançava, a estrada começou a se estreitar, como se estivesse me conduzindo para um local isolado e esquecido. Uma névoa sutil começou a emergir, envolvendo o ambiente em uma atmosfera etérea. O murmúrio do vento tornou-se um coro sussurrante, e o próprio ar pulsava com uma energia inexplicável. De repente, a estrada desembocou em um pequeno vilarejo abandonado. As casas, agora em ruínas, contavam histórias silenciosas de uma comunidade outrora próspera. A lua lançava sua luz sobre os escombros, revelando uma cena desoladora. No centro da praça, uma estátua desconhecida, coberta de musgo e desgastada pelo tempo, parecia observar-me com olhos vazios. Ao explorar o vilarejo fantasma, a presença de Wellison tornou-se ainda mais tangível. Sombras dançavam pelas ruas estreitas, e um murmúrio coletivo preenchia o ar. A sensação de ser observado intensificou-se, e uma compreensão assustadora começou a se formar dos espectros da clareira, a figura encapuzada, e agora as sombras do vilarejo estavam interconectados, entrelaçando-se em uma narrativa sobrenatural. Na praça central, diante da estátua enigmática, experimentei uma visão fugaz. Imagens do passado do vilarejo foram projetadas diante dos meus olhos, revelando uma comunidade assolada por eventos inexplicáveis. Uma presença sombria havia se apossado do lugar, levando a uma decadência gradual e ao abandono total. A figura encapuzada reapareceu na minha visão, observando a queda do vilarejo com uma tristeza eterna. A mensagem urgente no para-brisa do carro abandonado agora fazia sentido. Eles estão aqui. Eu referia-se não apenas aos espectros na clareira, mas a uma força antiga que havia deixado sua marca em cada pedra do vilarejo esquecido. Compreendi que minha presença naquele lugar não era acidental, era um chamado para testemunhar os resquícios de um passado sombrio. Enquanto deixava o vilarejo para trás, a estrada deserta parecia reverberar com as histórias do além. A lua, testemunha silenciosa de eventos sobrenaturais, iluminava meu caminho, indicando que a jornada estava longe de chegar ao fim. Enquanto dirigia para longe do vilarejo abandonado, a estrada continuava a contar seus segredos, e a experiência naquela noite escura permaneceria como uma cicatriz na minha alma, uma lembrança de que entre as sombras da noite, os mistérios do sobrenatural podem se revelar a quem ousa percorrer os caminhos esquecidos.